Paz, Senhor, a todos. No vídeo de hoje eu gostava de falar de um assunto muito importante, que é a fé, a maturidade da fé. A maturidade da fé. No livro de Jó 42, no versículo 5, Jó faz uma declaração muito poderosa que vinha depois de Jó já ter falado depois do Senhor já ter respondido Jó. E Jó vai dizer: antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa declaração, ela é feita no momento em que ainda existia uma terrível dor que parecia não ter fim. Uma dor que parecia não ter fim. E Jó, ele foi um servo fiel. Ele foi um servo justo. Quem deu esse testemunho sobre ele é o próprio Deus. Um servo fiel, um servo justo. Mas ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, não é que Jó não conhecia Deus, até porque o próprio Deus deu testemunho sobre Jó, que era um homem justo e íntegro. Mas o nosso Deus, ele é tão grande que nós nunca vamos conhecer por completo o nosso Deus. Não tem como nós definirmos se você está a passar por isso ou porque isso. Se você está a acontecer como assim os amigos de Jó fizeram. Começaram a ter um momento de causa e efeito. Se isso aconteceu é porque você fez alguma coisa, você pecou. Acusações que fizeram a Jó sobre pecados, supostos pecados que ele estava a cometer. Na época, entendia-se que quando os homens estivessem a sofrer muito, é porque eles estariam em pecado ou pecaram contra o Senhor. E Jó ainda teve essa tentativa de começar a explicar aos amigos de que não, eu não pequei. Eu não pequei. E quando você está a passar por um momento, você diz: meu Deus, eu sei que que eu não fiz isso que eu estou a ser acusada. Eu não fiz isso que eu estou a ser acusado. Eu não pequei contra o Senhor. Essa declaração, né? Eu antes ouvia falar. Mas agora os meus olhos te veem. Te apalpam, te conhecem. Jó, ele conheceu uma versão que ele nunca viu, que é a de que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive na nossa dor. A soberania de Deus não deixa de existir quando os filhos de Deus estão a sofrer. Não é o inimigo soberano na tua vida, Deus. Não é o inimigo que detém o conhecimento sobre as nossas vidas, é o Senhor. Ainda que nós estamos a viver, a passar coisas muito difíceis, não vamos tirar a soberania de Deus nas nossas vidas e colocar o inimigo neste lugar. E esse entendimento, ele nos faz perceber que ele é tão difícil de ser percebido, tão difícil de ser aceito, que o Senhor está neste sofrimento e nós temos a tendência de se calhar procurar em outros lugares as causas. Quando uma coisa está acontecendo, nós queremos procurar as causas e paramos de olhar para Deus. Paramos de olhar para Deus e queremos procurar causas daquele sofrimento, daquele acontecimento, daquele ocorrido nas nossas vidas. E o livro de Jó é um livro tão claro nessa questão do sofrimento humano que nós entendemos que somente Deus pode permitir que coisas terríveis aconteçam na vida de um justo. Somente Deus pode permitir que coisas terríveis aconteçam na tua vida. Somente Deus. O inimigo não é soberano. O Senhor é soberano. Até na nossa dor. Deus é soberano. Deus é soberano. Esse sofrimento, essa situação, essa causa, ela muitas vezes, todas as vezes, elas vão existir para fazer alguma coisa muito específica. Provar o nosso amor, provar a nossa dependência
e provar a nossa fidelidade a Deus, provar a nossa fé, provar a nossa fé. Em meio às circunstâncias as circunstâncias caóticas da nossa vida, o Senhor vai provar a nossa fé. 2025 é um ano que está a ser muito desafiador para mim, muito desafiador. Nos primeiros meses, até o mês passado, eu estava a dizer, esse ano definitivamente é um ano de engolo o choro. Engolo o choro. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que nós vimos a mão de Deus, onde se calhar outras pessoas vão ver obscuridade, onde outras pessoas se calhar vão ver vazio, nós enxergamos a mão de Deus, a mão poderosa de Deus. Aonde estavas quando o Senhor lançou os fundamentos da terra para questionar a Deus? Aonde estavas? Essa é uma declaração que está lá no versículo 4, no capítulo 38 de Jó, quando o Senhor começa a responder a Jó com excessivamente 70 questões. Por que que nós às vezes deixamos de olhar para Deus e olhamos a nossa dor? Nós damos mais ênfase na nossa dor do que na soberania de Deus dentro, no meio daquela dor, daquele sofrimento, daquele acontecimento. Será que você crê na revelação divina de Deus pelas suas escrituras? Se você crê nisso, então descansa. Assim como Jó descansou na declaração no capítulo 42:2, que ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se você crê na revelação divina da palavra de Deus, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Descanse. Amém. O teu sofrimento, ele serve para que você seja um instrumento nas mãos de Deus para a honra e glória do seu nome. Amém. O teu sofrimento acontece, o teu sofrimento existe para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você possa glorificar a Deus até no teu sofrimento, na tua dor, nos teus choros, nos teus momentos mais angustiantes, no teu dia de escuridão. Esses momentos servem para que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio da sua vida, por intermédio da tua dor. Nós somos facilmente levados a nos esquecermos de nos relacionar, esquecer, negligenciar e deixar de lado, deixar para outro dia, deixar para amanhã, de nos relacionar com a pessoa mais importante das nossas vidas, que é o nosso Pai, o nosso Deus. E quando nós fizemos isso, a ansiedade, o medo, a falta de fé, a inconstância e preocupações vão fazer parte das nossas vidas, ou seja, vão tomar conta das nossas vidas, vão tomar conta de nós, porque em algum momento nós deixamos de nos relacionar com a nossa fonte, de nos relacionar com o Senhor. E quando isso acontece, nós seremos levados a entrar nesta bolha de escuridão e alimentar cada vez mais aquele sentimento que é terrível, mas que muitas vezes nós gostamos de alimentar. Um sentimento melancólico, um sentimento de inexistência, um sentimento de insuficiência, um sentimento de que alguma coisa está a faltar, um sentimento de que o Senhor, as coisas estão a demorar, o Senhor não está a nos responder, as coisas não estão a acontecer, mas porque nós não estamos ligados à fonte que nos dá o combustível para viver,
para acreditar, para ter fé, esperança, sermos motivados, vivermos uma vida plena na certeza de que o nosso Deus, o nosso Redentor vive e Ele é galardoador daqueles que o esperam, aqueles que o buscam, aqueles que o amam. Isso acontece porque nós deixamos de olhar para a cruz e estamos a olhar nas nossas dores. Estamos a alimentar as nossas dores. Então, o que que Satanás fez a Jó? O que que Satanás faz a nós todos os dias? Acusações. Satanás foi até a presença de Deus e insinuando, né? Depois do Senhor falar sobre as qualidades de Jó, mostrar o currículo de Jó a ele, ele foi insinuando de que Jó te adora porque você lhe dá coisas, porque ele é uma pessoa completamente próspera. Então, como é que uma pessoa próspera não vai te adorar? Vamos ver se tu tirares tudo dele, se ele ainda vai continuar a te adorar. Satanás fez essa acusação a Jó. E Satanás faz essa acusação para nós todos os dias. Ah, ela tem paz, ela é fiel porque você lhe deu um carro, uma casa, você lhe deu um ministério, você lhe deu uma boa reputação. Vamos então tirar tudo isso para ver se ela vai continuar a ser fiel. E às vezes nós, por muito pouco, muitos negociam os valores. Por muito pouco, muitos deixam de olhar para Deus. Por muito pouco, muitos blasfemam. Por muito pouco. Nós estamos a falar de um homem que em um dia enterrou filhos. Não um, todos. E além disso, muitas outras coisas aconteceram no seu dia. E havendo uma pessoa não acabando de falar, veio outra. E 4 vezes, 4 eventos terríveis, catastróficos, para que esta acusação não tome vida na tua vida. Você precisa nutrir-se com conhecimento, um conhecimento que gera relacionamento. Conhecimento que gera relacionamento íntimo com o Pai. Conhecimento que gera relacionamento. Não é só uma questão de conhecer a Deus. Não é só uma questão de saber mais sobre as Escrituras. Mas é um momento que você vai se dedicar para descobrir mais sobre o Senhor. E você então poder fazer uma declaração tão profunda, tão madura e tão íntima que é essa que Jó fez. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Precisamos conhecer mais a essência do nosso Deus. Precisamos conhecer mais a pessoa do nosso Senhor. Para que nós tenhamos a maturidade de entender que naquela situação não é um bruxo que está a dominar. Naquela situação não é a oposição, mas é a mão do próprio Deus sobre a minha situação, sobre a minha vida, sobre aquela situação, sobre aquela causa. O efeito é Deus. Então, hoje eu gostava de pedir a ti que tenha paz. Tenha paz. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Tem uma frase que eu muito amo, que já foi um dos títulos do livro que eu estou a escrever desde 2019, que é Fidelidade na Dor. A fidelidade na dor. A fé, né, como um sinônimo de fidelidade em meio às circunstâncias, em meio às dores, em meio a renúncias dolorosas que você deve fazer todos os dias. Então não te esqueças que o acusador das nossas almas, ele está sempre atento a
deixa para entrar, acusar e nos encontrar culpados daquela acusação. Não deixe que a tua dor, o momento que tu estás a passar, seja um momento para que Satanás ganhe, vença a acusação que fez para ti ou que faz todos os dias. Permita-se viver um momento doloroso com alegria, com paz, com sentimento de que Deus está no controle dessa situação, com a certeza de que o Senhor sabe todas as coisas e Ele está aqui. Não deixa que o inimigo coloque na tua cabeça de que essa causa tem outros efeitos. Não. A mão de Deus está sobre os filhos dele, sobre todos aqueles que são filhos dele. Nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito também é entender que Deus é soberano na dor, porque nós não somos movidos pelos acontecimentos do momento. Nós não somos movidos por esses acontecimentos, mas nós somos movidos pelo poder de Deus, pelo que Deus é e não pelo que Deus faz ou permite que aconteça nas nossas vidas. Nós amamos a Deus pelo que Deus é. E Jó fez cair por terra todas as acusações que Satanás fez contra a sua vida perante Deus. Jó mostrou que a família não é soberana. Jó mostrou que o dinheiro não é soberano. Jó mostrou que os bens não são soberanos. Jó mostrou que a mulher não é soberana. E Jó mostrou que ele não é soberano porque ele foi tentado até na pele. Então, eu encorajo sempre ao estudo das Escrituras, porque nas Escrituras nós conhecemos a essência de Deus e nós sabemos quem é o nosso Deus. Busque por um conhecimento que gera relacionamento íntimo com o Pai. Amém? Deus seja louvado e fiquem todos com a paz do Senhor nesse momento muito especial que nós passamos aqui. Que o Senhor abençoe vossas vidas e até o próximo vídeo.